Amém? Aqui nesse texto, Jesus aparece aos discípulos. E neste momento, Jesus revela algo poderoso para eles. Eu quero fazer uma analogia hoje de manhã entre o caminho de Emaús e os 5 ministérios. Aqui Jesus mostra para eles, após sua ressurreição, como ele tinha restaurado os 5 ministérios. Quando nós pensamos em 5 ministérios, nós pensamos na ação da igreja, porque os 5 ministérios foram dados por Jesus. E a Bíblia diz que ele fez cativo o cativeiro, deu dons aos homens. E o próprio Jesus estabelece esses dons no caminho de Emaús, falando com os discípulos ao encontrá-los com medo. Jesus se manifesta e nós vamos entender em cada momento como ele se manifesta. E eu creio que este é um tempo da igreja se levantar nos 5 ministérios. Quem crê comigo, diga amém. Deus vai levantar uma igreja, um grande potencial de evangelistas. Deus vai levantar a igreja para uma grande onda de milagres. Deus vai levantar uma igreja poderosa em evangelismo. Na verdade, o evangelista a gente fala que é o dedo maior, né? Ele vai chegar mais longe. Deus vai levantar a igreja com uma grande unção pastoral. O pastor é esse dedo aqui. Ele caminha do lado evangelista, é o dedo do anel, porque ele tem aliança com Deus. Deus vai levantar uma grande igreja com mestres, uma igreja profunda na palavra, porque o mestre é esse dedo, ele é o menor, mas ele entra mais profundo, onde nenhum outro pode entrar. Ele tem um dom de profundidade. Deus vai levantar uma igreja profética. O que é o profético? É o dedo de Deus, é o dedo da condução, não é o dedo do apontamento, mas é o dedo da condução, o dedo do destino, o dedo da luz. E Deus vai levantar uma igreja apostólica, gloriosa, uma igreja de comando, uma igreja de sustentação, porque segurar assim não dá, a gente precisa ter firmeza. Firmeza vem no apostolado. E é interessante que só o apostolado consegue tocar todos, ó. E não dá, tá vendo? O apostolado, ele chega, ele traz vida ao ministério do ensino, ele habilita o pastor, ativa o evangelista, caminha do lado do profeta. Ele caminha do lado do profeta, ele dá sustentação, dá firmeza. E Jesus no caminho de Emaús mostra para os discípulos isso. E eu estava meditando essa palavra, essa semana foi uma semana muito difícil para mim. E eu pedi para Deus uma palavra para o meu coração, ele me deu em cima desse texto. Mas ele falou assim para mim também, eu vou te dar uma palavra para a minha igreja. E ele começou a me dar os 5 ministérios nessa revelação. E eu quero compartilhar com você a partir do versículo 36, quem achou, diga amém. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam e estavam vendo um espírito. Mas ele lhe disse, por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração? Algumas versões vai falar assim, por que sobem esses tais pensamentos aos corações? É que o Senhor tem falado conosco. Irmãos, Lucas 24, 36. Quando os pensamentos sobem ao coração, eles revelam algumas coisas que estão dentro de nós. Nós precisamos ficar esperto com os pensamentos, com dúvida. Os discípulos já tinham uma vida com Jesus. Quando Jesus aparece depois da ressurreição no meio deles, eles começam a ter dúvida. Será que é Jesus mesmo? Quem será que é esse? Por quê? Porque o coração deles estavam com medo. O que o medo faz com o coração, irmãos? O medo, ele cria uma barreira no coração. O medo, ele gera uma resistência no coração. Não quer dizer que você não crê, não quer dizer que você não conhece a palavra, não conhece a Deus. Mas a partir do momento que nós estamos expostos ao medo, o medo cria uma resistência. Quando Jesus chega no meio dos discípulos, ele fala, a paz seja convosco. Porque ele percebe que ali era um ambiente de medo. Eles estavam escondidos, com as portas trancadas, num final de tarde, dentro de uma casa, ali morrendo de medo. Jesus chega, entra ali e ministra sobre a vida deles a paz. E naquele momento, quando o Senhor fala sobre a paz, antes do Senhor contar sobre a sua ressurreição, o Senhor começa a revelar o coração deles. Dizendo, peraí, está tendo dúvida. Vocês estão estranhos. Vocês não estão bem. Por que esses pensamentos estão subindo no seu coração?
Por quê? Porque quando o Senhor Jesus olha para eles, não está preocupado como que eles estavam no sentido de alimentação, no sentido de ministério, como estava a família. O Senhor falou, eu quero tratar no particular de vocês, o coração de vocês. E quando eu vejo esse texto, eu entendo que Deus está levantando a igreja para uma ativação gloriosa profética. Deus está ativando a igreja para algo grande. Deus vai levantar a igreja para uma grande colheita de almas. Mas Deus quer trabalhar primeiro com o nosso coração. O Senhor Jesus entra ali naquela casa e diz, como está o coração de vocês? Vocês precisam ser curados no teu interior. Vocês precisam ser restaurados, não está legal. O que está dentro de vocês parece que está legal, mas não está legal. Tem coisa aí que precisa mudar. Precisa ter um avivamento, precisa ter uma cura interior, precisa ter um acerto aí. Eu quero fazer uma grande obra, eu quero levantar vocês, eu quero enviar vocês, mas primeiro eu quero tratar lá no profundo que alguma coisa precisa ser transformado. Queridos, primeiro vamos parar para pensar nisso. Quantas coisas hoje na sua vida precisam ser transformadas? Quantas coisas no teu coração, no meu coração, precisam ser transformados? Quantos pensamentos precisam ser tirados? Quantas ideias precisam ser arrancadas? Quantas situações precisam ser transformadas? Porque Deus vai fazer algo glorioso, eu creio nisso. Mas primeiro Ele quer trabalhar com o nosso coração. Ele diz lá sobre tudo. Irmãos, nada é mais importante. Sobre tudo, o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nosso coração, o coração desses discípulos, o Senhor olhou para eles e falou, por que vocês estão assim? Alguma coisa precisa ser mudada, eu quero ajudar vocês. Versículo 39, vede minhas mãos, os meus pés, que eu sou o mesmo. Oh glória! Tem gente que está longe de Deus, o Senhor manda dizer para você, Ele continua sendo bom. Ele é o mesmo Deus. O mesmo Deus está aqui hoje. O mesmo Deus está na sua casa hoje. O mesmo Deus, o Deus de toda graça. Ele diz assim, eu sou o mesmo. Ah, mas Deus parou, alguma coisa não está acontecendo na minha vida, faz tempo que eu não sinto Deus, faz tempo que eu não sinto a presença, eu não choro na presença de Deus. Ele diz aqui, eu sou o mesmo Deus. Apalpai-me. Olha o convite de Deus para nós nesta manhã, irmãos, nesta noite. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e mostrou os pés. E por não acreditarem eles ainda, irmãos, quantas vezes nós lutamos para acreditar nos mistérios de Deus? Muitas vezes o Senhor está falando e a gente está lutando para acreditar. Muitas vezes Deus está mostrando e a gente está lutando para acreditar. Muitas vezes Deus levanta para falar com você a palavra, o pastor, o profeta, o apóstolo, manda recado, testifica, dá sonho, dá visão, e muitas vezes você está lutando para acreditar. Muitas vezes nós estamos como esses discípulos, na presença do Mestre, não acreditando na profundidade da palavra do Mestre. Mostra para nós que estar na presença do Mestre não nos faz profundo. É quando nós entregamos o nosso coração que aquilo que o Mestre nos ensina que se torna profundo. Porque muitas vezes o Mestre está ali mostrando coisas poderosas, dando revelações profundas sobre o coração, mas nós estamos tentando e queremos saber de coisas rasas. Como o apóstolo tem falado, muitas vezes a igreja ela pode ir mais profundo, a igreja pode conhecer Deus mais profundo, entrar num nível de espiritualidade mais profundo, e você pode fazer isso agora. Talvez você diz, pastor, mas a igreja não pode reunir. Mas meu irmão, o centro de oração está aberto. Meu irmão, você pode vir à igreja buscar uma ministração, um aconselhamento. Você precisa dedicar a tua vida espiritual para ir mais profundo. Deus honra quem vai mais profundo. E é interessante que muitas vezes nós estamos como esses discípulos.
diante de uma revelação poderosa, diante de um acontecimento glorioso, diante de uma ressurreição, aqui começa o quê? A nova aliança. Aqui começa a graça. Nós estamos diante da nova aliança, estamos diante da graça, mas nós estamos numa medida rasa. E o Senhor estava dizendo, eu sou eu estou falando com vocês, quero tratar o coração, para de pensar isso, para de duvidar isso, para de ter essa mágoa, para de ter esse sentimento, para de ter essa dor, para de cultivar isso, para de alimentar esses verdugos dentro de você, tira isso em nome de Jesus. Mas o Senhor falando, sou eu, meu pé, minha mão, sou eu que falo com vocês, mas eles continuavam não acreditando. Meu irmão, este é um momento que Deus está falando com a igreja. Eu estou vindo buscar a minha igreja. É o princípio das dores, é o arrebatamento. Eu estou indo para buscar a minha igreja. Eu estou levantando a minha igreja. Eu estou indo porque eu vou salvar, eu vou levar os meus. E nós como igreja, muitas vezes não estamos entendendo. Irmãos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando. E nós não podemos olhar para esse processo que estamos vivendo com lamentação, mas é tempo de preparar, é tempo de dia da noiva, né, Priscila? É tempo de se preparar, o noivo já está esperando, a noiva está se ornando para encontrar com o noivo, Jesus está voltando. Oh glória, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Ele está vindo buscar uma igreja adornada, aleluia, glória a Deus. Você na sua casa dá um glória a Deus. Você é essa igreja, a sua casa é essa igreja, oh glória a Deus por isso. E Jesus ali, revelando para eles, falando para eles, poxa vida, que mais que eu posso fazer para provar que eu estou com vocês? Eu já falei sobre o que vocês estavam sentindo sem vocês me contarem. Eu já revelei o que vocês estão pensando sem vocês me contarem. Eu já mostrei o meu corpo, que vocês andam comigo 3 anos e meio e vocês não conseguem reconhecer o meu pé. Minha mão, que a gente comeu junto, café da manhã, almoço e janta durante 3 anos e meio. Você não lembra das minhas mãos? Vocês tiveram uma convivência comigo, mas agora começam a duvidar que sou eu, que sou aquele que fala, eu sou o mesmo Deus. Talvez você esteja desanimado, talvez você esteja cansado, talvez esta manhã você esteja opresso, aflito, mas o Senhor manda te dizer hoje ainda, eu sou o mesmo Deus. Eu sou o mesmo Deus, eu sou o que sou, eu sou o Senhor, eu não divido a minha glória com ninguém, eu não estou perdendo para a pandemia, eu permiti a pandemia, porque eu sou o mesmo Deus, eu sou o Deus de toda graça, diz o Senhor, aleluia. E o que é demais nesse texto, irmãos, é que eu estava pensando hoje de manhã. Eles não conheciam quem era Jesus, mas Jesus conhecia quem era eles. Isso é poderoso. Mesmo quando nós não estamos prontos, o Senhor é o mesmo. Ele sempre está pronto para perdoar, para entender, para ensinar. O Pai sempre está pronto para encontrar com o filho. Nem sempre o filho está pronto para encontrar com o pai, mas o pai sempre está pronto para encontrar com você e comigo. Você pode dizer amém por isso? Versículo 41. Ainda não acreditavam, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhe disse, tendes aqui alguma coisa para comer? Jesus foi e se revelou como um Deus homem. Aqui não é mais o divino, aqui é o humano. O humano entrando com eles numa particularidade tão diária para mostrar para eles, eu estou com vocês. Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E olha o versículo 43. E comeu na presença deles. Não foi eles que comeram na presença de Jesus. É o contrário. Foi Jesus que comeu na presença
deles, na presença deles. Por quê? Porque o ambiente era deles, não era de Jesus. Jesus entra no ambiente deles e come com eles. O que eu aprendo aqui? Jesus, o evangelista. Jesus, o evangelista. Jesus entra no ambiente deles. Jesus entrou ali como Senhor, como divino, falando ao coração. Entrou como divino, mostrando os sinais da ressurreição, mas também entrou como humano. Falou: o que vocês vão comer? Vamos comer junto. Qual é a mesa que vocês comem? Vamos comer junto. Qual que é o tipo de talher que vocês usam? Eu quero comer junto. Eu quero participar com vocês do que vocês estão enfrentando. Jesus, o evangelista. Jesus entrando na vida deles, no cotidiano deles, no ambiente deles, para ser como eles, abrindo mão do divino para ser humano, e como Deus humano, como um homem ali ele entra na particularidade para tocar o coração. Porque, irmãos, a partir do momento que Jesus come com eles, sabe o que começa a acontecer? Parece algo maluco. O coração deles se abre, porque eles começam a ver de uma outra forma quem era Jesus. Jesus, o evangelista. Jesus foi o maior e sempre será o maior evangelista. Ele é o evangelista. Ele é o evangelista. Ele tem o poder de tocar o coração. Ele tem poder de ir onde ninguém pode ir. Ele tem o poder de tocar. Ele ganha almas. Ele prega, ele proclama, ele anuncia. Jesus é ousado. Jesus, ele vai. Tanto que quando Jesus entra na história, a gente leu aqui, a Bíblia diz que Jesus entrou no meio deles. Ele estava como um Deus, sim, mas ele também era um homem. Por que ele entrou no meio? Porque ele tinha uma unção de evangelista. O evangelista, ele vai no meio. No meio de onde? No meio da dificuldade, no meio da dor, para proclamar algo poderoso. Jesus, o evangelista. E se você entende isso, Deus pode te levantar como um grande evangelista. Deus pode te habilitar como um grande evangelista. Nesta manhã você pode, ou nesta noite, assistir este culto e se levantar como um grande evangelista. Alguém que vai entrar no meio de alguém, vai ajudar, vai ser um canal, vai ser um instrumento, vai ser um canal de cura, de milagre, um grande evangelista. Deus quer levantar neste momento uma geração gloriosa de evangelistas. Você pode fazer parte disso, e o maior modelo para o teu ministério é Jesus Cristo. Jesus Cristo, grande evangelista. Jesus Cristo, aquele que abriu mão da sua glória. Olha o evangelismo. Abriu mão, não usurpou ser igual a Deus, assumiu a forma de servo, veio, obedeceu, se humilhou, obedeceu até a morte, morte de cruz. Ele foi homem, ele foi evangelista. Ele veio para transformar. Ele pode levantar você como um grande evangelista para salvar a tua família, para salvar pessoas, para ser um canal de bênção para a vida de alguém. Se você tem esse chamado, celebre essa vitória em nome de Jesus. Versículo 44. A seguir Jesus lhe disse: são essas palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei dos Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus, o pastor, Jesus, o mestre. Aquele ato do Jesus evangelista abriu a porta, abriu o entendimento para que eles pudessem conhecer as Escrituras. Quem é aquele que nos ensina na palavra? É o mestre. Quem é aquele que começa a nos ajudar, caminha conosco, nos apacenta e faz a gente enxergar a coisa de uma outra forma? O pastor. Jesus se revela aqui como o pastor e o mestre. Ele chega para eles e caminha com eles para abrir o entendimento. Porque não adiantava nada ele falar de mistérios espirituais se ainda eles não tivessem com o coração nas mãos de Jesus. Primeiro precisava do evangelista, depois do evangelista o pastor e o mestre. E quando Jesus se apresenta aqui como pastor e mestre, Jesus já tinha comido com eles, e Jesus já não fala mais agora como homem, já começa a falar como Deus. Já começa a mostrar para eles, fala: olha, tudo que foi escrito através de mim. E começa a mostrar para eles coisas profundas, porque não dá para você ensinar para beber coisas profundas.
Eles ali já estavam com o coração agora nas mãos do Senhor, eles começam a entrar em coisas profundas. Essas 3 ações que Jesus fala para eles, irmão, é algo glorioso. Jesus fala para eles, olha, através de mim, vocês estão recebendo revelações dos profetas. Através de mim, vocês estão conhecendo coisas mais profundas da lei. Através de mim, vocês estão conhecendo coisas profundas dos salmos. A partir do momento que Jesus conecta os discípulos naquela nova era da igreja, pós-ressurreição, com as leis, profetas e salmos, o que os discípulos começam? Uau! Vibramos! Por quê? Porque não somos aliados à história, não estamos longe, nós fazemos parte dessa história. O que o Senhor estava dizendo? Começou nas leis, veio para o profeta, veio para o salmo, agora o meu projeto é com vocês. Agora o plano que eu tenho é com vocês. Vocês são a continuação. O que acontece com esses caras? Abre o entendimento. Isso é glorioso. Jesus, o pastor, vem para nos conectar com a história. Não é assim o trabalho de um pastor? Quando alguém chega na igreja, precisa ser apacentado, a pessoa está totalmente perdida, está meio deslocada, o pastor dá a mão para aquela pessoa e mostra para ela, abre o entendimento, ministra sobre a vida dela, e mostra para aquela pessoa, olha, você acha que você não tem nada a ver. Como aqui na Luz do Senhor, né? A igreja de 30 anos. Mas que eu estou chegando agora, o que eu tenho a ver com essa igreja? Eu não conheço quase nada. Mas aí você conversa com um dos pastores, esses pastores vão mostrar para você que por você ser um membro dessa igreja tem tudo a ver. Que tudo que começou há 30 anos atrás tem tudo a ver com a tua chegada aqui agora. Não é o trabalho do pastor? E o pastor começa a te integralizar na igreja. E o pastor começa a te integralizar na palavra. Ele abre o teu entendimento. E aquilo que muitas vezes você ouvia falar da igreja, de Deus, da palavra, que você falava, ah, que legal. Você fala, não é só que legal. Eu faço parte dessa história. Essa igreja tem 30 anos. E eu faço parte dessa história. Deus está me conectando nessa história. Não importa se você é como minha família, que está há 30 anos. Ou se você está 5 a 10, a 1 mês, a 2 meses, você faz parte da história da Luz do Senhor. Você faz parte, como pastor, eu quero declarar essa palavra. Não se sinta isolado, não se sinta longe. Você pode estar em casa, mas você faz parte da Luz do Senhor. A Luz do Senhor somos nós. E não importa quando você começou, o importante é que você começou. Isso é tremendo, isso é poderoso. O avião, ele muitas vezes vai sair de São Paulo e vai para Curitiba. E tem gente que pega o voo de São Paulo para Curitiba. E é o que aquela pessoa precisava. Mas você não tem ideia que aquele avião começou 4 da manhã, saiu lá de Porto Alegre. Ele já fez um voo para Santa Catarina. Santa Catarina, ele já pegou gente em Curitiba, já trouxe para São Paulo e agora ele está já voltando para Curitiba. Não importa que hora você entrou no avião. O importa é que a tua viagem vai ser feita e você vai chegar no teu destino. Essa é a visão de Jesus como pastor. Jesus entra na vida deles, irmãos, como pastor, falando para eles, olha, o tempo das leis foi top. O tempo dos profetas foi poderoso. O tempo dos salmos foi tremendo. Uma nova unção de adoração se levanta. Se você vai para o tempo dos salmistas, você percebe uma nova unção de adoração se levanta. O que o Senhor estava falando para os discípulos agora? Eu estou começando uma obra através de vocês, porque vocês são a igreja primitiva, vocês são a igreja após a ressurreição. E eu declaro para nós isso, nós fazemos parte desta mesma ação, a igreja da nova aliança, a igreja pós-ressurreição, a igreja que está conectada com tudo que Deus fez na história, e a resposta para a história somos nós. Olha que tremendo. Jesus como pastor e como mestre, ele vem para alinhar a nossa vida com a história. Ele vem para ativar o nosso chamado com a história. Por quê, irmãos? Porque o alinhamento é tudo que a gente precisa para se dar bem espiritualmente. Não é assim? Até as seitas malignas, eles estão usando essa palavra alinhamento. E a palavra alinhamento não é uma palavra que eles criaram, não, uma palavra totalmente bíblica, totalmente cristocêntrica, porque o Senhor Jesus vem para nos alinhar.
O Senhor Jesus te alinha hoje. Alinha você aos propósitos de Deus, a palavra, a uma conduta no Espírito, te transforma, te abençoa. É tremendo isso, diga amém. Glória a Deus. Então olha o versículo, voltando para o texto, o versículo aqui de número 45, então, abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E ele lhe disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome, aqui o Senhor Jesus começa a habilitar eles para algo poderoso, dando autoridade para eles. Se pregasse arrependimento, para remissão de pecados a todas as nações, tanto que lá em Atos vai se repetir a palavra todas as nações por algumas vezes, começando de Jerusalém, ou seja, eu vou colocar vocês num lugar, ali vai ser o ponto de partida, ali vai ser a igreja, o templo, e a partir dali, eu vou fazer uma grande obra. Versículo 48, vós sois testemunhas dessas coisas. Ou seja, alguém pode até contar isso, mas vocês de fato viveram essa experiência. E o 49, olha que tremendo. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois na cidade. O Senhor está falando para eles assim, vocês saíram de Emaús, estão indo para Jerusalém. Vocês ficam ali, até que do alto sejais revestidos de poder. O que era o poder, irmãos? Era o Jesus como profeta. Por quê? Porque o poder, o que quer dizer o poder? Dínamos, o poder é uma ação. Jesus como profeta estava trazendo ação para eles. Falando para eles, vocês vão até a cidade, espera ali. Porque ali vocês vão ser revestidos de poder. E quando o poder acontecer, as coisas vão começar a acontecer na vida de vocês. O poder, irmãos, é Jesus como profeta. Jesus entra na vida deles para trazer poder. Porque até então, eles conheciam Jesus, tinham experiência com Jesus, sabiam sobre Jesus. Nesse momento o Senhor está falando para eles, olha, vocês vão fazer muitas coisas poderosas, vão até Jerusalém, chega lá, vocês vão ter uma ativação, oh glória. Por isso que nós precisamos dos profetas. Por isso que Deus levantou na igreja, se você tem essa unção, recebe unção dobrada. Profetas. Nós não conseguimos viver sem profetas. A Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. O profeta, ele é tremendo, porque ele atrai a glória de Deus para a terra. E o Senhor falou para aqueles homens, olha, vocês vão para a cidade, porque agora vocês têm ensino, vocês têm palavra, mas vocês precisam de algo poderoso, que só lá vocês vão conquistar, que é o poder. O que é o poder? É o profético, é a condução, é você fazer a coisa andar. É quando vem o poder de Deus, você se manifesta no poder de Deus. Tem sinais de evidência, tem maravilhas. Deus começa a fazer algo glorioso através do seu poder. O Senhor falou para eles, o poder, ele vai ser o sinal que vocês precisam, para aquilo que vocês vão viver. Vocês vão estar ali na cidade, e o poder vai ser um sinal. Quando vocês receberem poder, vocês podem começar a fazer outra coisa. Enquanto não tiver poder, vocês não fazem nada. É isso que Jesus estava querendo dizer. Sem poder, sem nada. Com poder, vocês vão ser transformados. Deixa eu derramar o poder. E eu só vou derramar o poder quando vocês chegarem na cidade. E ali vocês vão ser revestidos do meu poder. Irmãos, que horas nós vamos fazer alguma coisa? Quando Deus derramar o seu poder. Eu creio nisso. Deus está preparando a igreja para uma ação gloriosa de poder. Eu ministro sobre a tua vida nesta manhã, que você seja cheio de poder, que o poder de Deus te alcance, que o poder de Deus te levante, porque nada nós podemos fazer, nada tem sentido se não tiver poder. Poder profético, Jesus, o profeta, que ativa o poder, que ativa os sinais, que dá direção, que dá condução, que dá destino. Olha o dedo do profeta. Vocês estão aqui, tem uma palavra, mas vai até Jerusalém. Espera até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E nesse mesmo texto, Jesus nos mostra Jesus como apóstolo. Ele diz assim, eis que envio sobre nós. A palavra apóstolo quer dizer a palavra enviado.
Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Jesus estava dizendo, eu sou o próprio apóstolo, eu estou enviando quem eu sou. A unção que eu tenho sobre vocês vai ser dobrada. Eu estou enviando vocês. Quem que era a promessa do Pai? O unigênito. Quem que era o unigênito? Aquele que vos fala, eu mesmo, Jesus Cristo. Quando ele fala assim, eis que envio sobre vós, ele está dizendo, eu estou habilitando vocês para ferramentas apostólicas. Vocês serão construtores, vocês vão implantar, vocês vão crescer, vocês vão fluir. Algo glorioso vai acontecer. Eu estou enviando vocês, eu estou abrindo o caminho. Por isso que o profeta anda com o apóstolo. O profeta envia, o apóstolo envia e o profeta ativa. O apóstolo envia, o profeta ativa. O apóstolo envia, o profeta ativa. Irmãos, eu declaro sobre as nossas vidas, este é um tempo de envio e de ativação para grandes coisas que Deus tem para a nossa vida. Eis que envio. Sabe o que quer dizer envio? Eu abro os caminhos. Porque o caminho você já sabe. Mas eu estou abrindo espiritualmente o caminho. Porque eles já sabiam o caminho, a palavra não abriu o entendimento. Agora o que eles precisavam? De uma unção. Porque não é só saber, é estar revestido da unção. Aí ele diz assim como apóstolo, eu te envio. E aí depois ele entra como profeta e fala assim, vocês vão chegar onde eu mandei, mas ali eu vou fazer algo. E isso vai ser um sinal. Qual que era o sinal? É o poder. No poder descer, vocês vão entender o que eu estou falando. E quando isso acontece, irmãos, não vou discorrer o texto por causa do tempo, Jesus logo depois sobe para o Pai. É instantâneo. Por quê? Jesus já foi o evangelista. Jesus já deu ensino, já pastoreou, já ativou, já enviou, missão cumprida. Jesus sobe para o Pai. Acaba o livro de Lucas, o próprio autor de Lucas começa a escrita do livro de Atos. O que é o livro de Atos? Igreja primitiva. A igreja que é consequência do Lucas 24, 49. A igreja que vai fluir na unção de Lucas 24, 49. O Atos 1, Atos 2 e o livro de Atos todo, principalmente até o capítulo 14, que fala sobre o ministério de Pedro, depois começa a discorrer a história de Paulo, né, até o 28, você discorre ali e vê que a igreja de Atos é fruto de Lucas 24. Você percebe que tudo que acontece nesses meia dúzia de versículos que a gente meditou hoje de manhã, acontece o quê? Uma reação no livro de Atos. O poder de Deus desce, a Jerusalém é ativado, a bênção de Deus acontece, coisas poderosas acontecem e a promessa fica centralizada nessa palavra. Até quando Deus mandou buscar Saulo de Tarso, falou assim, manda buscar ele, não mandou buscar através de Ananias? Falou assim, mas traz o homem de volta para Jerusalém. Ou seja, o que o Senhor falou não pode ser tirado nenhuma vírgula, porque o que Deus falou tem que acontecer como Ele falou. Ele disse a partir de Jerusalém. Acabamos de ler aqui. Nada iria acontecer, nem no ministério de Saulo, que se tornaria Paulo, nem no ministério de Barnabé, nem no ministério de nenhum dos homens, de Silas, de Erasto, de Timóteo, de homens de Deus, e nem dos primórdios ali, Pedro, João, Tiago, os primeiros, se não fosse baseado numa palavra. Irmãos, eu e você estamos debaixo de uma palavra. E eu quero terminar esta manhã dizendo que este é o tempo da ativação da palavra. Deus nos deu uma palavra, não é por ficar esperando quando vai acontecer, quem sabe depois dessa pandemia, não. Deus está ativando a igreja hoje. Deus está habilitando a igreja hoje. Deus está curando a igreja hoje. Deus está fazendo na igreja hoje. Deus está sarando a igreja hoje. Deus está curando a igreja agora. Deus está levantando alguém que crê nesta manhã agora. Alguém que crê nesta noite agora. Alguém que pode receber agora o que Deus tem para fazer. É algo grande. Deus não precisa da vacina para começar a cumprir palavra. Ele já enviou, ele já foi o apóstolo, a promessa foi enviada. Nós estamos aqui hoje, você na sua casa, recebendo do alto poder para fazer.
coisas sobrenaturais. E eu libero esta palavra sobre a tua vida, eu ministro essa unção sobre a tua vida, eu libero esta palavra sobre o teu coração, eu libero esta palavra, que o Jesus dos 5 ministérios te encha de poder, te levante com autoridade, te levante para uma grande obra. E se você entrou aqui desanimado, abaixado, se você está em casa angustiado, no seu trabalho, eu libero esta palavra, o Espírito de vida te pega, o poder da vida te pega, o poder da alegria te pega, a unção do Espírito Santo te invade, ela gloriosa ela vai encher o teu ser. Você começa a orar em línguas aí na sua casa, você começa a glorificar na sua casa, você começa a adorar no seu lar, você começa a encher a tua sala, o teu quarto, ou o teu celular. Eu não sei onde você está, mas a glória de Deus vai te pegar, e a ativação de Deus vai estar aí, e os 5 ministérios vão encher. O Senhor cura o teu coração nesta manhã, porque Ele te diz: eu te trato, eu te ensino, eu te levanto e eu te envio. Eu te envio para uma grande obra. Eu sou o teu profeta e libero sobre a tua vida poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu libero sobre ti o meu poder, e o meu poder vai ser para alguém que crê nesta manhã, ou nesta noite, para um sinal. Você pode estar precisando de um sinal. Você talvez estava parado, você está parado, você está inerte, você está prostrado no problema. O Senhor te diz: eu te levanto do problema. Eu te digo: para de falar do problema, fale ao problema. Eu te dou poder para enviar uma palavra para o problema, e eu libero esta palavra sobre a tua vida. O Senhor é o Deus que é o apóstolo que te envia. O Senhor é o Deus que é o profeta que te dá poder. O Senhor é o Deus que é pastor, que te abre o entendimento. O Senhor é o Deus que é um mestre que te conecta com a história. Eu sou o evangelista que, como com você, entro no teu dia a dia para te levantar. Eu sou Deus completo, eu sou Deus pleno, diz o Senhor. E antes que houvesse dia, eu sou Deus, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Antes que houvesse dia, eu sou Deus, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, está tudo nas mãos de Deus. Mãos fala de 5 ministérios, mãos fala de ativação, está tudo nas mãos de Deus. Agindo eu, o Senhor te diz hoje: eu ajo na sua vida. Eu sou o Senhor que te perdoo, o Senhor que te levanto, o Senhor que te saro, o Senhor que te curo, o Senhor que te trato, o Senhor que te enche de poder. Eu sou Deus. Eu fiz cativo o cativeiro, fui às mais profundezas da terra e voltei, e dei dons aos homens. Eu te habilito, diz o Senhor, para ser um evangelista. Eu te habilito para ser um pastor. Eu te habilito para ser um mestre. Eu te habilito para ser um profeta. Eu te habilito para ser um apóstolo. Você é enviado. Você não caiu de paraquedas. Você não é obra do acaso. Você pode não estar entendendo nada. Por que você está enfrentando o que você está enfrentando? Porque você está morando ou não está morando, está trabalhando ou não está trabalhando, está vivendo a fase que você está vivendo. Mas o Senhor fala: eu te enviei. Você não caiu, porque eu não deixo você cair, porque eu sou Deus que te sustento. Eu te enviei. Você mora onde você mora, porque eu te enviei.
Você está vivendo essa fase da tua vida porque eu te enviei. As pessoas que estão do teu lado podem não entender como você pensa, como você age, como você sonha, como você sente, o que se passa dentro de você, mas o Senhor Jesus manda dizer para você: eu te enviei. Eu te enviei. Eu te coloquei ali. Eu te coloquei ali. Eu te coloquei nesta casa que você está. Eu que te dei. Eu te fiz esposa. Eu te fiz pai. Eu te fiz marido. Eu te fiz mãe. Eu te fiz filho. Eu permiti você nascer. Porque eu te enviei. Porque talvez você, como eu, não era nem para estar aqui, mas se você está, é porque você é um enviado de Deus. Mas por que eu sou esposa? Você, mulher, pode estar perguntando. Se eu sofro tanto por ser esposa, está difícil para mim cumprir o meu papel dentro de casa, minhas emoções. O Senhor te diz: eu sou Deus que te saro. Eu te preparo para ser esposa. Eu vou te fazer de você a mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa. Ah, mas eu nunca tive um bom parâmetro de ser esposa, mas eu vou te ensinar a ser. Anda comigo. Deus falou para Abraão assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. O que Deus quer é só a sua fidelidade, sua obediência, seu coração. Talentos e dons Ele tem para te dar. Se você for fiel, obediente, der o teu coração na mão de Deus, Ele vai te dar os dons que você precisa. Ele vai te dar os talentos que você precisa. Talvez você possa nem se imaginar vivendo algumas coisas na tua vida, mas você não precisa imaginar. Você precisa deixar você ser conduzido por Deus. Ele vai te conduzir. Eu atendo algumas pessoas que tiveram uma vida muito decepcionante. E o que menos elas querem é talvez reproduzir algumas coisas na vida. Aquele jovem que olhou para o casamento do seu pai e da sua mãe e viu que era um casamento terrível. Ele diz assim: pastor, eu posso fazer tudo nessa vida, mas casar não vou casar. E eu digo para aquele jovem: querido, não deixe o diabo reeditar o teu passado. Deixa Jesus te levar. Um dia você talvez vai casar. E você vai perceber que o Senhor vai te curar e você vai entrar numa nova dimensão do que é o casamento. E assim a nossa vida em Cristo. Nós somos curados. E andar com Jesus é assim. É de passo em passo, ou de fé em fé, e de glória em glória. Amém. Deus te abençoe, para você ser tudo que Deus preparou para você. Mesmo que você diga: eu não mereço, não consigo, não tenho possibilidade, nem estudei para isso, nem me preparei para isso. Mas o Senhor te habilita. O que Ele tem preparado para a tua vida, não faltará nem coisas pequenas, nem coisas grandes. Na hora certa, Ele vai ser o que você precisa. Se você é um evangelista, se espelhe nele. Se você precisa de uma unção pastoral, se espelhe nele. Se você precisa de uma unção de mestre, nele. O profeta é nele. O apóstolo é nele. Tudo está centralizado na pessoa de Cristo, na pessoa de Jesus. Eu abençoo a tua vida, abençoo a tua casa, abençoo o teu coração. E oro: Pai, cumpra-se em nós a tua palavra. Nesta manhã eu entrego a tua palavra te agradecendo por todo o fruto que essa palavra vai dar nos nossos corações. Em nome de Jesus. Quem crê, diga amém.